Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais um encontro nosso, né, de todo sábado, Projeto Iniciação. Isso é muito importante, né? Sempre lembrando, todo ser humano tem muitos projetos na vida, né? De natureza social, profissional, familiar, etc., político, tem muitos projetos. Mas dizemos, de acordo com essa visão da ciência iniciada das idades, o maior projeto que um ser humano tem na vida é o projeto da sua iniciação. Isso aí, autoconhecimento. Então, é por isso o nome, aqui no canal Conexão 3005, né, nós estamos todo sábado com esse projeto Iniciação, que é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base, duas bases, sempre dizemos bem claro, né? A doutrina secreta e outras publicações de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E também, aqueles que já fazem parte da sociedade brasileira de eubiose, é uma oportunidade para repensar, para reanalisar, né? Refletir sobre tudo isso que está sendo dito, né? Para justamente aumentar as suas possibilidades de pesquisa e assim por diante. Agora, uma outra grande finalidade do nosso encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo na qual a humanidade está vivenciando. É isso? Nesse ciclo século XXI, início da era de Aquários. Sempre lembrando, conforme os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, o Brasil é a pátria da nova civilização, é o berço da nova civilização. Pátria do Avatara Maitreya, patrimônio da Ordem de Cristo. Então, veja bem a importância que nós temos no nosso conhecimento, né, sobre a doutrina secreta, sobre a eubiose e sobre a iniciação e assim por diante. Né? Para que a pessoa possa seguir o caminho da iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Então, nós sugerimos que a pessoa se filie à Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que pode fazer isso? Muito fácil. É só entrar no Google e colocar no busca do Google assim, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose e a pessoa pode localizar os departamentos, todos os departamentos que existem aqui no Brasil, da eubiose. E, consequentemente, lá vai ter o endereço, vai ter o telefone, o e-mail, todas as informações para que a pessoa entre em contato com o departamento e peça informações a respeito do início dos cursos, quando é que ela pode se filiar para fazer os cursos, né, da eubiose e futuramente fazer parte como membro efetivo da sociedade. Né? Normalmente, na eubiose, faz um curso inicial chamado curso peregrino, depois mais 4 graus, são totalizando 5 graus. Após finalizar esses 5 graus, então a pessoa tem o direito de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, daquilo que nós denominamos de série interna. Ela pode participar de reuniões, de ritualísticas, de todos os eventos, palestras, de todos os eventos da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Tudo. E, principalmente, ela pode ler as revelações do nosso augusto mestre professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas de ensinamentos de alto nível de iniciação e realmente a ciência iniciática das idades. Aliás, também temos
A eubiose dispõe o EAD, que é o ensino à distância. Então, se a pessoa não tiver condições de participar de um departamento, e hoje todos os departamentos já voltaram à forma presencial de apresentação das aulas, né? Então, se a pessoa não tiver nenhuma condições, por ser um departamento muito longe, ela morar num lugar muito difícil acesso e tiver dificuldades, ela pode, então, fazer, falando novamente, ela pode fazer o EAD, ensino à distância. E para iniciar esse ensino à distância, é só entrar, como eu disse, em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, através do seu site, e pronto, já está resolvido, né? Tudo bem? Então, é isso que nós queríamos dizer inicialmente a respeito da eubiose e de como a pessoa pode participar das atividades da nossa sociedade, né? Muito bem. Nós estamos aqui, na atual sequência de estudos sobre a ciência inicial das idades, nós estamos fazendo estudos, né, sobre justamente o simbolismo arcaico. É isso? Simbolismo arcaico. Aliás, esse estudo do simbolismo arcaico faz parte do segundo volume da doutrina secreta de Helena Petrone Blavatsky. E o professor, o mestre, o professor Luiz Garçons, também tem muitos ensinamentos, e nós vamos trazendo esses conhecimentos à medida do, do possível, do necessário, né? Quando a gente vai desenvolvendo esses estudos, né? Então, vamos caminhando, então, nesse estudo da mitologia, que é muito importante o entendimento desse assunto, né? E focando justamente, inicialmente, né? E, reforçando as ideias da nossa reunião passada, né? Justamente vamos fazer referência sobre o mito, né? Comumente se entende por mito uma fábula ou ficção alegórica que encerra no fundo uma verdade geralmente de ordem espiritual, moral ou religiosa. Porém, é preciso levar em conta que os antigos escritores davam à palavra mitos o significado de tradição, palavra, relato, rumor público, etc. E que a palavra latina fábula era sinônimo de alguma coisa dita, ocorrida em tempos pré-históricos, e não necessariamente uma ficção ou invenção. Isso, veja bem, então isso deixa bem claro conforme a ciência iniciada das idades. O mito não é uma invenção, não é uma ficção, é algo relacionado com uma verdade. É isso? O mito conta a verdade sob forma alegórica, né? Mas ela encerra uma verdade, geralmente de ordem espiritual, como nós falamos, moral ou religiosa, como já falamos, né? Então, os mitos têm um duplo significado. Muitos deles resultam em realidades, e a maior parte não são invenções, mas transformações, pois têm como ponto de partida fatos reais. Isso é muito importante. Os mitos diz um grande estudioso, né, falado por Blavatsky, chamado Prokopy, está provado agora, são fábulas, na mesma proporção em que os compreendemos mal, e são verdades, na proporção em que eram compreendidos no outro tempo. Então, a mitologia, para entender a mitologia, depende do estado de consciência da pessoa que está estudando a mitologia. Isso é importante, né? Os mitos tiveram e têm ainda para as massas populares o valor de dogmas e realidades, e constitui a base das religiões exotéricas. De onde vem, diz Eugênio Talbot, esse consentimento unânime e persistente em crenças baseadas no erro? Desta lei lógica e indiscutível de que todo erro tem base na verdade, isso é dito, né? De maneira bastante ampla, né? Mas, em outras palavras, dizemos, como o compreendeu tão bem um grande
estudioso chamado de Otfried Miller, os mitos não são consequência elaborada de um sistema, mas uma criação espontânea, irreflexiva e repentina do espírito humano em sua infância. O mito é a antípoda da abstração. Quer dizer, a infância aqui é relacionada aqui, vamos dizer, a infância da humanidade, mas não daqueles que estabeleceram os mitos. Não é verdade? Evidentemente, é claro que nós devemos dar uma importância muito grande para a questão da mitologia do conhecimento humano, né? A mitologia hoje não é tida como uma base científica, acadêmica, de estudos. A ciência não dá muita importância ao mito, né? Trata como fantasias, né? Mas, na verdade, não. A mitologia tem, ela tem uma fala, vamos dizer assim, que, de simbólica, mas encerra conteúdos espirituais profundos. O mito é a antípoda da abstração. Assim, não é de surpreender que a humanidade chega à idade adulta, é isso? Ou melhor, assim não é de surpreender que a humanidade siga aferrada em todos os tempos ao mito. Veja que importante. Este faz parte dela própria. E quando a humanidade chega à idade adulta, não pode renegar as crenças do seu berço. Inevitavelmente, a humanidade chega a um ponto em que ela vê que aquilo que ela imaginava que era apenas algo de ficção, que a mitologia é, na verdade, uma realidade. Então, a mitologia, na verdade, ela tem um significado profundo, né? É profundo, né? Então, isso faz parte dela própria, da própria humanidade. E quando a humanidade chega à idade adulta, não pode renegar as crenças do seu berço. Os estudos modernos de mitologia comparada lançaram muita luz sobre a gênese do mundo, do homem e dos deuses, bem como sobre a história e evolução das principais religiões do globo. Para todo pensador, é de suma importância examinar, com a maior atenção, os mitos sobre todos os aspectos, aplicando-lhes cada uma das 7 chaves do conhecimento, e descobrir as verdades transcendentais ocultas no fundo de tais ficções. Então, é muito importante para o ser humano justamente entender essa questão da mitologia. É claro, como nós já temos falado isso em outros encontros, e principalmente falamos no encontro anterior, sábado passado, né? Ou numa determinado ponto da evolução da ciência acadêmica, a mitologia vai ser ensinada nas escolas de maneira bastante intensa, né? Porque o próprio pensador, o estudioso, vai perceber, através da sua cognição, da sua própria cognição, do seu autoconhecimento, da sua transformação interna, de que a mitologia tem uma base espiritual profunda. Não é verdade? Ela tem, evidentemente, seu lado, o aspecto de alegórico, mas por trás dessa alegoria existem conhecimentos profundíssimos. Por que isso é necessário? Porque a mitologia é posta diante da face humana justamente porque o ser humano não consegue entender, no ato da realização desses eventos históricos importantes, espirituais, não consegue entender a profundidade como as coisas acontecem. Então, é necessária a mitologia. Então, a fundação de Roma é toda uma mitologia, porque não foi possível explicar exatamente o que aconteceu, né, naquele momento, porque a humanidade não tinha ainda condições de entendimento da realidade das coisas. Mas, com o tempo, com a evolução da consciência humana, o aprofundamento no seu próprio Deus interno, é possível entender-se a profundidade da mitologia. É exemplo, por exemplo, da mitologia do nascimento de Roma, né?
Tem toda uma explicação, né, mitológica, mas tem uma realidade por trás de tudo isso, né? A ação das hierarquias, a ação dos mundos internos e assim por diante. É todo um vasto conhecimento, né, que a humanidade deverá seguir nesse processo de transformação interna, né? Bom, é, devemos dizer que só o ocultismo oriental possui o segredo dessa linguagem, entendido pelas 7 chaves do conhecimento. Existem 7 chaves do conhecimento. Então, os símbolos datam de épocas muito remotas. O mito de Moisés salvo das águas pela filha do faraó, por exemplo, foi herdado dos assírios e enxertado por Esdras no Pentateuco, não é isso? Como original. Não é isso? Existe um livro chamado, muito antigo, Antiguidades Assírias, disse que no palácio de Senaqueribe encontrou-se um fragmento da história de Sargão, o Moisés bíblico. Era a grande cidade de Acade, ou Agadé, mencionada no Gênesis como a capital de Nimrod, situada perto de Sipara, no Eufrates. Então, a lenda é a mesma relatada por Esdras, por Moisés. Esses fatos aconteceram, no entanto, 2000 anos antes de Moisés. Isso também significa que o Êxodo não foi escrito por Moisés, mas reconstituído por Esdras, com antigos materiais que lhe chegaram às mãos. Então a gente vê, veja bem, na verdade, nós dizemos o seguinte: Moisés escreveu o Novo o Velho Testamento? Essa é a grande pergunta. E a resposta está na ciência iniciática. Foi Moisés que escreveu o Velho Testamento? Pelo menos o Pentateuco, não o Velho Testamento como um todo. Os 5 livros iniciais, chamado Pentateuco. Foi ele que escreveu? Ele, Moisés? Não, não é bem assim. Ele foi veículo da divindade para colocar no papiro, no papel, naquela época, no papiro, todos aqueles conhecimentos necessários para que a civilização judaica se desenvolvesse e também propiciasse, séculos depois, o aparecimento do grande instrutor da humanidade, o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então, tudo acontece de acordo com a lei. Acontece com a lei. E no momento que essas coisas vão acontecendo, esses fatos vão sendo relatados através de mitos, mitologias, que são formas assim alegóricas de se contar fatos transcendentais. Por quê? Porque a humanidade, num determinado momento que acontecem os fatos, não tem condições de entender com profundidade aquilo que vem dos mundos internos, vem da consciência cósmica universal, justa e perfeita, e assim por diante. Né? Então, é muito importante. Nós encontramos números e figuras geométricas usados como expressão em todas as escrituras simbólicas e arcaicas. São encontrados nas cavernas. Cada cosmogonia, né, começou com um círculo, um ponto, um triângulo, um quadrado, até o número 9, e a década pitagórica mística, a soma do todo que abarcava os mistérios do cosmos. Então, o próprio Pitágoras ele adentrava esse campo, né, e deu a sua contribuição também como instrumento da divindade. Ele não ser de hierarquia, elevada hierarquia, né, ele deu também a sua cooperação, servindo de instrumento para a divindade, para a difusão desses conhecimentos. Né? Agora, são encontrados, né, esses fatos importantes que nós estamos relacionando na mitologia, são encontrados nas cavernas e nos templos abertos, nas rochas do Industão e da Ásia Central, nas pirâmides e monolitos do Egito e da América, nas ruínas de Palenque e na Ilha de Páscoa. Veja, tudo está. Isso aí, essa parte mitológica está toda retida, contida em inscrições. Né? Inclusive, no Brasil, nós temos aqui uma grande parte da mitologia em inscrições rupestres, escritas em pedras. Né? Isso aí é sabido, a existência dessas inscrições rupestres que contam, em grande parte, justamente o início do Brasil na sua caminhada evolutiva, e não só isso, como a visita que vieram aqui
ao nosso Brasil, vindo justamente do Oriente Médio, né? Justamente no tempo de Salomão, justamente com as viagens dos fenícios que vieram para o Brasil e colaboraram para o início da civilização brasileira. Né? Lê-se Na Origem das Medidas, um livro. Né? O cubo desdobrado é uma cruz, ou tal. Um círculo unido dessa forma, a cruz ansata. O 3 mais 4 igual a 7 dias do ciclo da semana, com mais 7 luzes do sol. A ilha de Páscoa, no meio do Pacífico, resto de um continente submerso, possui gigantescas estátuas, vestígios de uma civilização ciclópica e inteligente. A ilha de Páscoa está lá, né? Está lá na nossa frente. Isso. Nas costas dessas estátuas estão gravadas cruzes ansatas. Entre os astecas há uma relação muito perfeita do dilúvio, e as suas pirâmides correspondem às pirâmides do Egito. Então, veja bem, a gente pode fazer uma exata correlação entre as pirâmides dos astecas, né, com as pirâmides do Egito. Por quê? São continentes distantes, né? Mas o conhecimento é o mesmo, o conhecimento vem da mesma fonte. Não é isso? O processo evolutivo da humanidade promana de uma mesma fonte, da lei justa e perfeita. Né? E, claro, que todos aqueles que, seres de hierarquia que viveram nessas civilizações, no Egito, entre os astecas, eles fizeram essas pirâmides e deixaram essas inscrições importantes, justamente fazendo parte desse processo da mitologia, justamente para dar base ao conhecimento humano e também servir de base para estudos futuros, quando a humanidade estiver num plano de consciência íntima, de desenvolvimento interno mais desenvolvido. Né? A pirâmide de Papantla contém 7 degraus e é pontiaguda, constituída com pedras talhadas de grande tamanho e forma preciosa. 3 escadas conduzem ao alto e 318 nichos ornam as escadas. 318 é o valor gnóstico de Cristo. É o valor abstrato e universal do diâmetro, tomando a circunferência como unidade. As raças pré-adâmicas, atlantes e antes desses os hermafroditas se encontram mencionadas na Bíblia, assim como na doutrina secreta. As 7 chaves do conhecimento descobrem os mistérios passados e futuros das 7 grandes raças raízes e dos 7 kalpas. E os cientistas escolherão entre a versão do aparecimento de Adão há 6.000 anos, desde a criação, ou optarão pelas ciências arcaicas, com suas raças desaparecidas de cores negra e amarela, que já descobriram os geólogos. Então, é verdade que, há tempos atrás, a ciência dizia que a história da humanidade começava há 100 milhões, 100 mil anos atrás. Isso aí, alguns anos, há vários anos, né? Depois ampliou-se essa perspectiva, né, para 1 milhão de anos. Né? Hoje tem-se a ideia que talvez 2 milhões de anos surgiram os primeiros dentro da visão da ciência acadêmica. 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, o aparecimento da raça humana na face da Terra. Mas pela ciência iniciática, não. São milhões e milhões de anos. Né? São 200, 300, 400, 500 milhões de anos no passado em que surgiram as grandes raças, né? A primeira raça-mãe, a segunda, depois a terceira lemuriana, depois a quarta raça-mãe e agora nós estamos vivendo a quinta raça-mãe ariana. Então, a história é contada de maneira iniciática, diferente do que aquilo que a ciência acadêmica imagina que possa ser. Mas para que a ciência acadêmica atinja esse conhecimento da ciência iniciática, é necessário algo muito importante. Não é simplesmente a evolução da matemática, a evolução dos equipamentos, a evolução do conhecimento formal. Não, não é só isso. Informações, não é assim. É necessário que o cientista passe por um processo de transformação interna. Isso é muito importante.
para que a ciência atinja o entendimento da mitologia, de tudo que está relacionado com esse processo todo, é necessário que o estudioso, o cientista, transforme-se interiormente. Então, isso aí é o que nós falamos, é o caminho, né, da iniciação. Né? Justamente é o projeto de iniciação de cada cientista no seu projeto de entendimento superior das coisas. Então, a ciência vai atingir esse conhecimento. É isso. E, sem dúvida nenhuma, a mitologia, que hoje é considerada por muitos apenas como uma ficção, uma fantasia, vai ser reconhecida como uma fonte de conhecimento importantíssimo e será motivo de estudo nas universidades pelos alunos, né? De uma forma bastante iniciática, né? Isso é inevitável. É inevitável que isso aconteça com o desenvolvimento da consciência humana. Né? Então, nós temos aqui, prosseguindo esse conhecimento nosso nessas reflexões, nós temos a substância primordial e o pensamento divino. Podemos tecer, então, considerações a respeito da substância primordial e do pensamento divino. Né? O éter, esse proteu hipotético, é um dos princípios inferiores da substância primordial, a caixa, que se converteu agora no sonho da ciência. Para os ocultistas, tanto o éter como a substância primordial são realidades. Para os ocultistas, o éter é uma realidade. Agora, aliás, o próprio a física, né, newtoniana, né, a física newtoniana, Isaac Newton, ele propunha e dava a ideia da existência do éter. Claro que o éter, na cabeça dele, né, como um sábio da humanidade, ele não falava de maneira iniciática, porque ele não podia falar dessa maneira. Mas hoje a gente pode entender que ele fazia uma relação, com certeza, do éter com o segundo trono, com a caixa. Né? Ele dizia que o éter existia e permeava todo o universo. Agora, durante o século XX, a ciência, nos seus estudos acadêmicos, né, positivista, chegaram à conclusão que o éter não existe. Mas, na verdade, o éter existe. E nós podemos dizer que o éter está relacionado com o segundo trono. Né? O segundo trono. Então, o éter é a mesma luz astral. E a substância primordial é o akasha, base do pensamento divino ou ideação cósmica ou espírito. Estes são o alfa e o ômega do ser, as duas facetas da existência absoluta. A evolução da ideia de Deus corre junto com a própria evolução intelectual do homem. Olha só que interessante. A evolução da ideia de Deus corre junto com a própria evolução intelectual do homem. Quer dizer, a evolução interna do homem, isso segue paralelamente à possibilidade do entendimento do Deus. Não o Deus da religião em si, mas o Deus contido desde os princípios da história da humanidade, nas escolas iniciáticas, que nos revelam, a ciência iniciática, que Deus é interior ao homem. Né? Tanto que, na antiguidade, se dizia, né? Homem, é isso? Entende a ti mesmo, entenderás os deuses e o universo. Né? Isso é muito, muito importante. Né? Os filósofos, na antiguidade, tinham de ser iniciados nos mistérios. Olha só, antes de assimilar a ideia correta dos antigos em relação ao assunto. Isso era básico na antiguidade. Os filósofos tinham de ser iniciados nos mistérios. E as universidades, no futuro, eu espero que seja breve, nesse caminhar do terceiro milênio, nas universidades, os alunos e os professores serão realmente iniciados nos mistérios, para ter uma perfeita possibilidade de uma visão profunda a respeito da origem das coisas, da evolução do universo e assim por diante. Né? Então,
Desde o começo da quarta raça mãe, quando só se cultuava o espírito e os mistérios estavam manifestados, até os dias gloriosos da Grécia, na aurora do cristianismo, só os helenos se atreveram a levantar um altar ao Deus desconhecido. Quer dizer, só os helenos, os gregos. Né? Aquele que não mora nos templos, construído pelas mãos, no dizer de São Paulo. Olha, aquele que não mora nos templos, construído pelas mãos humanas, no dizer de São Paulo. O pensamento divino não pode ser definido nem explicado. Pronto, isso é muito importante. O pensamento divino não pode ser definido nem explicado. Nem explicado de que forma? Pela consciência humana. Na verdade, por quê? A consciência humana tem limitações para o entendimento desses processos superiores. É por isso que existe o projeto iniciação. A ampliação da consciência humana através do autoconhecimento para que seja possível que o pensamento divino possa ser entendido, possa ser definido e explicado. Né? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nosso augusto mestre, ele sempre, nas suas revelações, ele falava uma coisa muito importante, que é difícil de a gente entender. Ele diz, o universo é de uma simplicidade extrema. Olha só o que ele falava. O universo é de uma simplicidade extrema. Então a gente pergunta, se o universo é de uma simplicidade extrema, por que é tão difícil a gente entender as coisas do universo? Olha que a astronomia, a física, né? Todas as ciências lutam, pesquisam para entender esse universo fantástico que é infinito aos nossos olhos. Por que nós temos tanta dificuldade de entender? Aí que está a explicação. Não é pela dificuldade que se encontra no próprio universo, porque o universo diz que o universo é de uma simplicidade extrema. Mas a dificuldade está em aonde? Na limitação que nós temos para o entendimento das coisas superiores. Não é verdade? Agora, no momento que essas limitações são superadas, então o entendimento vibra dentro da pessoa de maneira bastante clara, absoluta, nítida. Isso é importante. Aí que está justamente a necessidade do autoaperfeiçoamento, né? A necessidade do desenvolvimento do conhecimento interno, do conhecimento do Deus interno. Né? Nas primeiras cartas, nas primitivas cartas simbólicas, está representado por uma obscuridade sem limites, no meio da qual está um ponto branco, simbolizando o espírito matéria, coevo e coeterno, aparecendo no mundo fenomenal antes da sua primeira diferenciação. Quando um se converte em dois, pode então chamar-se espírito-matéria. Espírito-matéria. Então, na polaridade, no processo da polaridade, então, essa unidade aparece, né, à vista de quem está nesse plano da polaridade, numa polaridade que nós chamamos de espírito e matéria. Espírito e matéria. Né? E espírito é a manifestação da consciência refletida. Matéria é o objetivo em sua mais pura abstração, a base existente por si mesma, cujas diferenciações setenárias constituem a realidade objetiva, base dos fenômenos de cada fase da existência consciente. O impulso humano antárico principia com o despertar da mente universal e de ação cósmica. Então, tudo se reflete no ser humano justamente através desse caminho, justamente a dispersão, o despertar da mente universal. A mente universal ela já existe por toda a eternidade, no eterno, né? No imanifestado. Mas essa mente universal tem que ser despertada em nós. É isso? Em nós. Porque, como Jesus nos afirmou, somos deuses. Vós sois deuses. Somos deuses, mas somos limitados na nossa consciência humana. Então, essa mente universal tem que ser despertada em nós. É isso? A partir para que a gente possa conhecer exatamente a natureza interna, a nossa própria natureza interna, o nosso Deus interno. É e conhecendo esse Deus, nós nos libertamos.
nos libertamos do quê? Da nossa própria limitação como ser humano e passamos a entender as coisas de maneira ampla. E incluímos nesse fato o entendimento da mitologia. Veja bem, tudo aquilo que na história é considerado como ficção, fantasia, aí não, através do conhecimento interno, do autoconhecimento, a gente passa a entender a mitologia na sua forma clara, objetiva, provinda da mente superior, do eterno. Né? A sabedoria absoluta reflete sobre a mente e conversa em energia cósmica, forrate. Veja bem, vibrando no seio da substância inerte, forrate a impele a atividade e guia suas diferenciações nos 7 planos da consciência cósmica. Então, a ciência iniciada das idades dá uma importância muito grande justamente a essa reflexão da sabedoria absoluta da mente, convertendo-se em energia. E essa energia chama-se forrate, que dentro da nossa concepção humana, nós imaginamos e verificamos que se trata de uma energia de natureza feminina, da criação, da magia, né? Então, isso é muito importante, né? E é claro que com a descida de Fohat, né, em direção do mundo objetivo, né, as diferenciações vão acontecendo nos 7 planos da consciência cósmica. Há na natureza 7 bases relativamente homogêneas que se diferenciam nos fenômenos complexos que se apresentam à percepção. É isso. Então, essa base se deve, chamado protilo, se deve ao eminente químico Crookes, é isso? Que assim chamou a pré-matéria. A agregação incipiente da matéria primordial em átomos e moléculas só começa depois da evolução desses 7 estados, chamados prótilos. Por meio da agregação molecular é que surge o espírito, como uma corrente de subjetividade individual ou subconsciente. Matéria é o agregado de objetos de possível percepção e a palavra substância se aplica aos números, aquilo que precede o fenômeno, já que os fenômenos do nosso plano são a criação do ego, que percebe as modificações da sua própria subjetividade. Olha só que importante. Né? A cooperação do sujeito e do objeto resulta no fenômeno. Então, o fenômeno está perto de nós. São todos aqueles processos que ocorrem em nós, né? Perto de nós, sob a observação dos nossos olhos. E o número é aquilo que antecede o fenômeno, é a raiz, é o arquétipo que produz o fenômeno. Conclui-se que sucede o mesmo em todos os planos, resultando um agregado centenário de fenômenos que são igualmente não existentes por si mesmo, ainda que sejam realidades concretas para as entidades de cuja experiência formam parte. Do ponto de vista da metafísica mais elevada, todo o universo, inclusive os deuses, é uma ilusão. Maia, olha só. Então, veja, nós temos o número e o fenômeno. Né? Nós temos lá na parte da mente universal o imanifestado. E depois esse imanifestado projeta-se no manifestado. Agora, toda essa manifestação é maia, é ilusão. Desde o Sol central, passando por Brahma, passando pelo segundo trono, terceiro trono, até o mundo objetivo nosso, do nosso sistema solar, constitui o campo da maia, da ilusão. E é justamente este ponto, essa identificação, né, dessa relação entre a realidade e maia, é justamente o grande desafio que nos é dado através do caminho, justamente o caminho que nos é indicado através do projeto de iniciação. Então, vejam bem como o assunto é extremamente vasto e cheio de importantes desafios para a nossa mente, para o entendimento da nossa mente. Né? Então, eu vou passar para o nosso irmão Carlos a palavra para a gente continue as nossas considerações.
Então, professor, o interessante sobre mitos e mitologias, né, é que a gente tem uma ligação com Deus. Deus é como se Deus estivesse caminhando com a gente nesse período todo de evolução. E o interessante é que são várias correntes, né, de mitologia indiana, egípcia, grega e romana, hebraica, né, e por aí vai. E tudo isso hoje vibra, né, aqui no Ocidente, né, professor? E é interessante como o caminhar da evolução, né, é como se fosse a história da antropogênese do homem, né, na face da Terra, a mitologia. E é interessante isso, vai chegar um dia que o homem vai conseguir compreender tudo isso. Exatamente. Essa Agora, essa essa marcha evolutiva, né, professor? agora a gente imagina por quê? O porquê da mitologia? É isso? É uma necessidade. É uma necessidade. Por quê? Como a divindade, os seres de hierarquia, não conseguem explicar. Eles conseguem explicar, mas não a humanidade não entenderia o processo que está acontecendo num determinado momento. Então, eles lançam mão justamente dessa parte maiávica, né? Que é maia para, no nosso sentido objetivo, de observação, mas tem uma realidade por trás. Então é muito importante então, a mitologia no processo de desenvolvimento do ser humano. A mitologia é a base que nos dá o repositório para o entendimento de todo o processo de evolução da humanidade. Né? E é assim que funciona. E não é só uma raça, e todas as raças, em todos os tempos, em todos os países, em todas as circunstâncias da evolução da humanidade, sempre existe algo mitológico, né? Sempre existe uma história contada, é isso? De forma alegórica, justamente para dar essa base para o entendimento. É claro que a mitologia ela tem essa parte alegórica, mas ela permanece através dos séculos, né? E, através dos séculos, a evolução humana, o expandir da consciência humana, vai possibilitando que se entenda essa mitologia de maneira cada vez mais profunda nas suas reais bases. Né? Agora, é claro que muitas correntes de pensamento humano afirmam que a mitologia é uma fantasia, é uma ficção. Não, isso aí realmente quem pensa dessa maneira, analisa, não chegou ainda a observar as coisas na profundidade que merece ser entendido esses fenômenos, né? esses fatos. Né? Na mitologia, realmente, com um caudal, uma quantidade de conhecimentos profundos, né? Que é necessário para que não se percam o conhecimento. Né? Não se perca o conhecimento. Então, na mitologia, na verdade, seria muito difícil para falar para o ser humano a respeito de consciências do além-a-caixa, de Anchorrans, falar sobre mundos internos, etc. Né? Mas a mitologia ela dá essa forma, esse contexto, vamos dizer assim, educativo, né? Pedagógico, né? De se contar a realidade através de histórias, né? Mas histórias são verdadeiras, só que elas têm que ser entendidas na sua real essência. Assim, a gente pode verificar nas parábolas de Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo ele falava sobre parábolas frequentemente, né? Frequentemente, né? Mas o interessante a ser observado é que os mestres, normalmente, eles se atêm, eles se fixam dentro de um projeto relativamente ao seu tempo e ao seu nicho, né? ao entendimento daqueles que o cercam. Né? Por exemplo, Jesus o Cristo, ele poderia, como ser que era, ele podia ter falado no tempo que ele viveu, ele podia falar de chakras, podia falar de yogas, podia falar de muitas coisas que está contido no Oriente, na Índia. Ele sabia disso tudo, ele sabia disso tudo. Ele podia falar sobre isso, sobre yoga, chakras e assim por diante. Por que, que ele não falou? Por quê? Porque a sua missão era justamente trabalhar dentro daquele contexto estabelecido por Moisés, porque senão ele ia provocar muita confusão. Não é isso?
Se já não entenderam dentro de uma base mosaica, imagino se ele falasse dentro, eh, tirando elementos de fatos não mosaicos, de outras civilizações, da Suméria, da Babilônia, da Índia. Então, aí seria muito difícil. Então, vê que o mestre, ele se restringe a ensinar aquilo que é necessário para um determinado momento. E, mesmo assim, o mestre usa as palavras necessárias para que aquele conhecimento seja perpetuado e não seja perdido. Aí, então, está a explicação do porquê desta linha de pensamento de Jesus Cristo, harmonizado com o Antigo Testamento, e também essa linha de ensinamento de Jesus Cristo, usando as parábolas, porque as parábolas não se perdem, são histórias para crianças, né? São historinhas para crianças, as parábolas não se perdem, elas ficam vagando pelo mundo, através dos tempos, através das civilizações. Só que aí o que tem que acontecer é que a mente humana tem que entender essas parábolas e entender essa mitologia dentro de um perfil iniciático. E isso só se consegue através do caminho da iniciação, da realização do projeto iniciação, do autoconhecimento. Muito bom, professor. E com relação também àquela energia de aspecto feminino do segundo trono, Forrati, o mundo acadêmico está muito longe ainda de compreender tudo isso? Sim, o mundo acadêmico está longe de entender isso, né, dessa questão. Olha, na verdade, nós estamos muito longe de entender a questão da polaridade, né? Da polaridade. E isso o nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, momentos antes dele ir embora para o destino que ele é de direito na eternidade, né? Ele nos disse que seria muito importante que o ser humano, os discípulos, entendesse a polaridade. Então, ele explica, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, essa questão da polaridade, Forat e Kundalini, também é algo difícil de ser entendido pela humanidade, né? E essa polaridade se manifesta no pensamento, vamos dizer assim, religioso, se entende como espírito e matéria, né? Espírito e matéria. Só que essa polarização é muito forte no entendimento do espírito e matéria. Tanto que o espírito é divinizado e a matéria é demonizada, né? Então, na religião, matéria é coisa do demônio, espírito é coisa de Deus. Não é verdade. Espírito e matéria é Deus. É isso. Espírito e matéria não são coisas opostas, são complementares. Agora, o conhecimento humano vai evoluindo para nesse entendimento, né? Nós vemos Albert Einstein, ele já deu um grande avanço como grande cientista que foi, né? E ele não inventou, né, a ciência, a teoria da relatividade não foi inventada por Einstein, ele foi veículo do eterno, veículo das energias, para trazer essa ideia. E ele trouxe realmente essa questão da polaridade, né? Matéria, energia. Olha só, é isso. Então, a ciência antes via matéria de um jeito e energia do outro. Aí Einstein disse, não, matéria e energia fazem parte do mesmo sistema. Tanto que matéria pode ser convertida em energia. E energia pode ser convertida em matéria. É isso? Hoje, nós podemos converter energia, matéria em energia, né? Nós convertemos isso, né? Quando a gente acende o fogo, acende um braseiro, acende um, um, um fogo qualquer, uma fogueira, nós estamos transferindo o quê? Matéria e energia. Mas é possível transformar energia em matéria também. Os físicos, determinados físicos afirmam, já li, que isso já foi provado na microfísica, de forma matemática, a possibilidade, e já foi constatado experimentalmente, a transformação de energia em matéria. Isso já foi confirmado na microfísica. Então, é um fato definido
dentro do conceito científico, né? Então, a ver que o assunto é muito vasto, né? Agora, como o nosso irmão Carlos falou, a respeito do Forrat Kundalini, né? Então, isso aí representa um fato muito importante que a humanidade ainda não entendeu. Mas agora, com a ciência iniciática, a gente entende que existe um poder, uma energia de Forrat que vem da parte superior, que é caracterizado pelo nosso entendimento como energia feminina, que tem o poder da criação, do poder da criação. E uma energia masculina, que vem justamente dos mundos da Terra, né? Que justamente se caracteriza pelo processo da transformação das coisas, né? No mundo, no formato mais objetivo. Né? Mas isso tudo são conhecimentos que, paulatinamente, a ciência vai entendendo. Né? É interessante que a gente vê que nas historinhas para criança, né, nos contos de fada sempre aparece a fada rainha, né? A fada madrinha, né? Ela vem com bastão e ela tem o poder da magia. Essa magia é justamente forrate, não é isso? É sempre ligada a forrate. E nós vemos também, em toda a história da humanidade, em toda a história da humanidade, olha só que importante, quem cuida do templo é uma mulher, é uma sacerdotisa. Veja, em toda a história da humanidade, quem cuida do templo é uma mulher. E na eubiose também, quem cuida da parte ritualística, né, do fogo sagrado, é uma mulher, sempre. Porque está ligado com Forrati. Isso aí é caracterizado pelo conhecimento transcendental e é de enorme importância como caminho que nós devemos seguir para entender esses mistérios universais. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira ele coloca o seguinte, professor, Aquário. Segundo Castanho Ferreira, Camões, o Assura anteviu nosso tempo. Cesse tudo quanto a velha musa canta, que um valor mais alto se alevanta. Sem dúvida, o Camões foi um ser de enorme envergadura. Né? É como digo, né? Como a gente diz assim, ele, ele foi o autor da sua obra? Não, ele foi veículo. Ele foi colocado ali como veículo da divindade para trazer esses conhecimentos extraordinários, justamente dentro do panorama português, né, da português, e essa visão, ele tinha essa visão da expansão da humanidade, né? Ele tinha essa visão dessa visão do além-mar, das coisas a serem descobertas. Isso não é por acaso, ele tinha essa visão, não é isso? Ele tinha essa visão, né? Então, isso aí é muito importante, essa visão que o nosso Júlio Teixeira deixou, e uma importante informação a respeito de Camões, né, que o nosso irmão Júlio trouxe, segundo o seu conhecimento dado pelo nosso querido Castanho Ferreira. Né? Isso é muito importante, essa observação do nosso irmão Júlio. Muito bom. E o Júlio também continua sobre a lógica do mito. Mitologia. Seria a verdade velada para o buscador desvendar fora e descobrir dentro de si, crescendo com essas descobertas? É evidente, o nosso irmão Júlio, ele falou realmente desvendar, olhar por fora e descobrir dentro de si. Não é isso? Ora, o mito não vai ser entendido através de um trabalho intelectual. Veja bem, a mitologia, o mito, ele não vai ser desvendado através de um trabalho intelectual, simplesmente do conhecimento humano, acadêmico, não é assim. O mito é desvendado através de um mergulho dentro da consciência, dentro da consciência. Por quê? Porque a mitologia tem essa raiz profunda com a ciência universal, com a eternidade, né? Então, o mito é apenas uma expressão maiávica
maiávica no mundo humano para que nós possamos dispor dessa instrumentação através dos tempos para podermos estudar a raiz de tudo, né? Então, o mito é uma necessidade. Então, o mito é uma necessidade. Poderia não existir o mito, mas também não existiria essa possibilidade que nós temos de investigar, não é isso? O mito e descobrir as coisas que estão por trás dessa alegoria. Assim como Jesus nos ensinou através de parábolas, né? E as parábolas de Jesus o Cristo são extraordinárias. Tem um conhecimento profundo do cosmos, né? Tudo, toda a historinha dele, e são historinhas para criança, mas para nós crianças, né? Estamos ainda num processo evolutivo, ainda embrionário, né? Nós estamos na quinta raça mãe, nós temos que evoluir ainda um certo, com bastante vigor, bastante intensidade, para atingirmos a possibilidade justamente de nos tornarmos como raça, e depois em outras raças subsequentes, a sexta raça-mãe e sétima raça-mãe, nos tornarmos em seres com consciência de adepto. De adepto. É claro que, quando o indivíduo atinge uma consciência de adepto, então o que acontece? Ele olha para aquela informação mitológica e observa a coisa dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Ele tem uma interação com essa história toda. Então ele vê, ele contempla. Aí que está essa noção que a gente tem do Cristo interno, né? O que é desenvolver o Cristo interno? É justamente desenvolver o processo da contemplação, o Atman. O Atman é justamente a contemplação. Então, o indivíduo, quando atinge essa consciência interna, do Cristo interno, ele não precisa mais raciocinar, pensar, trazer coisa de fora, ler, não. Ele vê a coisa como ela é. Esse que é importante. Quando o indivíduo atinge esse estado adaptado, ele vê a coisa como ela é. Como é, né? Então, vê a coisa por trás do mito, por trás daquilo que está de forma maiável, que ele vê a realidade. É por isso que é dito, né? A gente sabe que quando uma consciência atinge o nível de adeptado, ele consegue ler o akasha, ele entra no akasha. Então, ele não lê, ele percebe, ele entra em contato com a realidade, ele se insere dentro daquele fenômeno, né? Interessante que os ensinamentos iniciáticos nos dizem que um adepto, quando olha, ele vai numa caixa, ele pode ver a caixa como uma tela, na tela, ou ele pode entrar dentro deste ambiente e participar como se estivesse vivendo aquele momento. Olha que interessante. Interessante, né? Por exemplo, ele pode estar participando de uma batalha de Waterloo, né? Justamente a derrota de Napoleão. Ele pode entrar numa caixa e entrar dentro daquele ambiente. Então, ele vai se sentir dentro daquele ambiente, da batalha de Waterloo, e percebe tudo o que está acontecendo ali. Porque tudo fica registrado na caixa de maneira indelével. É o registro permanente de tudo. Permanente do quê? O registro do quê? Registro das experiências humanas. Isso é o registro da experiência humana, da conquista evolucional do ser humano. Isso tudo fica registrado porque é uma necessidade que isso aconteça, faz parte do esquema de evolução do universo, né? Então aí está essa questão, né, do desvendar fora, mas há uma tendência para o desvendar por fora, mas, na verdade, o mito é entendido através de um crescimento interno. É uma descoberta interna de cada um a respeito desses fatos. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: esses conhecimentos provêm do Logos, que passam aos 7 luzeiros, mas chegaram a nós a partir da queda? Neste caso, seriam 18 milhões de anos, meados da terceira raça lemuriana?
Sim, a ciência iniciática nos fala em 18 milhões de anos, quando a tríade superior foi ativada. A tríade superior foi ativada. Então, o fenômeno que acontece no nosso universo é esse: a descida das projeções monádicas até o plano inferior, mais denso que a matéria. É isso. Então, na verdade, a divindade, essa essência divina, ela desce. Mas, como consequência dessa descida, o que está essa essência, ela vai esquecendo da sua própria natureza, vai esquecendo da sua própria natureza divina, né? E isso aí aconteceu até a matéria densa, até a matéria densa. Depois, esse processo evolucional da mônada aconteceu através da matéria densa, através do vegetal, do mineral, do animal, até que, justamente, conforme é um valor que a HPP nos dá, nos dá 18 milhões de anos, né? Meado da raça lemuriana, em que estava formado ali todo o contexto animal, mas estava faltando a tríade superior. Então, o que aconteceu? A queda dos anjos, né? Houve a queda dos anjos, a queda das hostes luciferinas, encarnando em corpos humanos, né? Não é somente queda só para dizer eu estou aqui, não, encarnaram em corpos humanos, assumiram corpos humanos. E assumindo corpos humanos, eles trouxeram a genética superior, o arquétipo, que está relacionado justamente está condicionado ao propiciamento da ativação da tríade superior. Então, realmente, essa consciência chega a nós através da queda, a queda luciferina, né? É claro que, como o nosso irmão fala, ele fala dos 7 luzeiros, né? Dos 7 luzeiros que formam 7 sistemas evolutivos. Nós estamos no 4º sistema evolutivo. E justamente essa queda dos anjos aconteceu aqui no 4º sistema evolutivo, na 4ª cadeia evolutiva do 4º sistema, justamente Terra, né? Nós viemos de uma 3ª cadeia evolutiva, lunar, né? Viemos para a Terra. Na Lua nós tínhamos consciência, nós, seres humanos, tínhamos consciência de animais, mas passamos para a Terra e justamente há 18 milhões de anos, conforme a HPP nos afirma, recebemos a ativação da tríade superior. Então, nisso realmente tem a participação dos 7 luzeiros. Agora, os 7 luzeiros são também veículos, não é isso? De onde surge os 7 luzeiros? Surge do segundo trono, não é verdade? Do segundo trono. E como surge os 7 luzeiros? Justamente através da interação, né? Entre Fohat e Kundalini, né? Uma força masculina, uma força feminina cósmica, interagindo, formando os 7 luzeiros, os 7 deuses, 7 deuses. Isso aí nos propiciou, então, o quê? O processo evolutivo da mônada, desde a fase mais densa mineral até chegar à fase lemuriana, né? Em meados da raça lemuriana, em que foi ativada a tríade superior. Então, esses conhecimentos, né? Essas potencialidades, vamos dizer assim, provém do Logos, não é isso? Na verdade, veja bem, o que vem do Logos para nós é a potencialidade, mas nós não perdemos a divindade, não é isso? Nós somos potencialmente deuses, nós. Potencialmente, porque não temos essa consciência. Mas, através desse processo evolutivo todo, através dos luzeiros, através da descida das hierarquias superiores para o nosso plano, nós adquirimos a possibilidade de desenvolver o autoconhecimento, o conhecimento do nosso Deus interno. Então, a gente vê que é um panorama bastante amplo desta ideia que nós temos da cosmogênese e antropogênese, né? Mas que nos dá uma visão bastante clara de como acontece isso no processo cósmico aqui no sistema solar. Muito bom, professor. A Gimara Tomé pergunta o seguinte: essa mente universal tem que ser despertada em nós?
Ou somos nós que temos que despertá-la internamente, professor? Bom, veja bem, é uma questão. A nossa irmã Gilmara fala. É, ela tem que ser despertada em nós ou somos nós que temos que despertá-la internamente? É uma pergunta bastante difícil, né? De ser respondida, mas nós podemos nos valer dos conhecimentos dos mestres, é isso que nos dão esta, esta, esse conhecimento. Né? Bom, eu posso dizer assim, a resposta está na antiguidade. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, o conhecimento, esse despertamento que ocorre desse conhecimento, se faz através do autoconhecimento. Do autoconhecimento, né? Então, tem que ser despertado internamente. Tem que ser despertado internamente. Através daqui, do autoconhecimento. Então, Jesus, vós sois deuses. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Agora, como é que nós conhecemos esse Deus dentro de nós? Através do autoconhecimento. Esse é o caminho. É o caminho da iniciação, através do autoconhecimento. Interessante que nós podemos dizer o seguinte: muitos podem dizer, o nosso processo de evolução, no nosso processo de evolução, nós estamos nos tornando divinos. É isso? Alguém pode falar isso. Eu já ouvi pessoas falando que no nosso processo de evolução, nós estamos nos tornando divinos. Não, não é assim. Nós já somos divinos, sempre fomos, sempre seremos. Nós nunca perdemos a divindade. Nada. Tudo no universo é divino. Qualquer partículazinha, qualquer coisinha pequenininha que tem no universo tem a divindade dentro de si. Tudo no universo é divino, que não seria muito difícil a gente entender algo no universo que não fosse divino. É isso? Se o eterno é tudo, então tudo que existe dentro dele, mesmo projetado nas ínfimas partículas, tem a divindade. Então, somos divinos, mas temos que entender essa divindade. Nós temos que nos aperceber dessa divindade interna que existe dentro de nós. Não é verdade? Agora, como é que nós temos que despertar da mente esse conhecimento? Justamente superando a Maia. Aí vem a resposta. A resposta é essa. Como que nós podemos entender essa divindade que existe dentro de nós? E entendendo que somos divinos, sempre fomos, sempre seremos, jamais perdemos a divindade. Como é que nós podemos, então, perceber essa divindade? Justamente nos libertando da Maia. E o que é a Maia? É a nossa personalidade. É isso? É a nossa personalidade. No centenário humano, nós temos uma tríade superior e um quaternário inferior. Né? O quaternário pode ser reduzido a uma tríade também. Né? Então, no momento em que o indivíduo supera a limitação da tríade inferior ou do quaternário, ele se liberta justamente da personalidade. Ele deixa de ser um ser humano e passa a ser um ser super-humano. Deixa de ser um ser humano? Não. Né? Deixa eu definir bem. Ele deixa de viver a experiência humana e passa a viver a experiência super-humana. Né? Ele não torna-se divino, porque divino já somos todos, sempre fomos e sempre seremos. Não é verdade? Mas nós temos que despertar internamente justamente o quê? Entendendo justamente o que está por trás dessa maia. Justamente na mitologia, a mesma coisa. Como é que nós vamos entender todo o processo evolutivo que é descrito na mitologia? Entendendo o que está por trás disso aí. Mas para entender o que está por trás, nós temos que nos libertar de nós mesmos, das nossas próprias limitações. Temos que nos libertar das nossas próprias limitações. Quais são o que nos impede de entender a mitologia ou de entender a divindade que existe dentro de nós? É a nossa própria limitação, é a maia, chama-se personalidade. Personalidade. No momento que nós transcendemos essas limitações da personalidade, nós podemos entender justamente a mitologia, podemos entender a divindade que existe em nós e assim por diante. Agora, uma coisa muito importante:
muito importante isso aqui. Não é destruindo a personalidade, veja. Não pode se destruir, é isso? Veja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, o grande químico francês do século XVIII, ele fez essa enorme descoberta. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a nossa personalidade não vai ser destruída. Não é para ser destruída, é para ser transformada. Transformada, ou seja, em suma, nós temos que superar a limitação da personalidade para entender uma essência nossa, que é a própria divindade. Somos deuses, sempre fomos, sempre seremos. Agora, a questão é entender essa divindade, entender essa natureza interna. Esse é o grande desafio que os nossos grandes mestres nos propõem. Isso? Seja Buda, seja Siddhartha Gautama, né? Seja Jesus o Cristo, seja Blavatsky, Helena Blavatsky, seja o professor Henrique de Souza e outros tantos mestres, né? São esses desafios que os nossos mestres nos mostram à frente, para que nós entendamos justamente a nossa natureza interna, a nossa divindade que existe, sempre existiu e sempre existirá dentro de nós. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira coloca o seguinte: tudo que teve início terá fim. Logo será Maya no conceito hindu. É verdade, veja bem, olha, o início e o fim faz parte da Maya. Isso aí. Dias e noites de Brahma. Manvantara, nós temos um início e nós temos um fim. Mas isso é maiábico. Isso é maiábico. Né? Qual é a definição que HPB, Helena Petrona Blavatsky, dá do eterno, do Tati, do aquilo? Ela define assim: ele é e não é. Ele não é e não é ao mesmo tempo. Lá Jesus falava o alfa e o ômega, né? Ele se referia frequentemente sobre o alfa e o ômega. Isso. Aquilo que não tem início nem fim. A divindade, o eterno, não tem início nem fim. Ele é tudo. É tudo. Ele é e não é ao mesmo tempo. É muito difícil para a nossa mente humana entender isso. Né? Então, vamos dizer o seguinte: o início e o fim faz parte da Maya. Faz parte do necessário para que a gente entenda isso. Nós precisamos ter na nossa consciência humana essa visão de passado, presente e futuro. Nós não podemos ter uma visão de humanidade, de existência, sem que esse conceito temporal linear esteja na nossa cabeça. Passado, presente e futuro. Início, meio e fim. Mas isso é maia. Na verdade, isso não existe. O que existe é a harmonização dessa polarização. O início e o fim constituem a mesma coisa. Não é verdade? Isso, o budismo fala disso, né? O aqui e agora. Isso é um ponto fundamental do conhecimento de Siddhartha Gautama. Não é o tempo, é o aqui e agora. E nós estamos caminhando para esse entendimento, né? A física quântica, atualmente, a física quântica fala sobre isso, né? Justamente o tempo, não existe tempo e espaço. Não existe tempo e espaço. Einstein já falava isso na teoria da relatividade, né? Não existe espaço e o tempo aqui, o espaço aqui. Ele dizia o contínuo espaço-tempo, né? O espaço e o tempo constituem algo, uma só identidade. Eles chamam contínuo espaço e tempo. Então, nós estamos vendo que a ciência está evoluindo, o conhecimento vai evoluindo para entender justamente a questão da essência das coisas, né? E a essência das coisas está justamente naquilo que nós conhecemos como o eterno, o tati, o aquilo, né? Aquilo que não tem princípio nem fim. Ele é e não é ao mesmo tempo. É fácil entender isso? A HPB, inclusive, inventou um neologismo. Ela se refere ao eterno, ao tati, não como ser ou não ser, ele diz a seidade. Ela é um neologismo, uma palavra nova. Seidade é aquilo que é e não é ao mesmo tempo. Agora, é extremamente impossível
É impossível para a mente humana entender algo que é e não é ao mesmo tempo. Não é verdade? Assim como entender também que o início e o fim faz parte da Maia, não existe. Eu aqui sempre, eu aqui e agora, o aqui e agora. Agora, são conhecimentos superiores e somente o processo evolutivo da consciência eterna pode abrir caminhos. O processo da iniciação, o processo do conhecimento do nosso Cristo interno, do Cristo interno, né? Então, isso aí é muito importante, este conhecimento é muito importante para que a gente tenha uma visão. Se nós não, veja bem, se nós não podemos entender de imediato tudo de maneira profunda, mas nós podemos ter uma visão de como as coisas funcionam. Isso aí já nos dá um alento, nos dá uma possibilidade de evoluir, no sentido de entender as coisas progressivamente. Né? Isso é muito importante. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: e agora, o que Maitreya necessita para se manifestar? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Olha só. O que Maitreya necessita para se manifestar? Nós podemos dizer assim: Maitreya um dia vai chegar aqui e vai dizer: eu sou Maitreya. É isso que acontece? É isso que vai acontecer? Vai chegar uma entidade aqui, no planeta Terra, e vai dizer assim: eu sou Maitreya. Não é assim que acontece. Agora, o processo de manifestação de Maitreya é um processo veicular. Veicular. É necessário que existam veículos, veículos suficientes para que Maitreya se manifeste. Maitreya vai se manifestar como? Através de cada um de nós. Mas para que Maitreya se manifeste através de cada um de nós, é necessário que cada um de nós atinja um estado de consciência adequado para que a Avatara Maitreya se manifeste. É tudo assim. É isso. Nós temos aqui, quem está na audiose sabe do roncador. Né? O roncador, justamente, está ali projetado um quinto sistema evolutivo. Um quinto sistema evolutivo está projetado ali. Né? Está justamente aqui no Brasil, o quinto sistema. Né? Agora, para que esse quinto sistema evolutivo se manifeste, é necessário que as consciências humanas vão se aproximando cada vez mais desse quinto estado de consciência. Como é que um quinto estado de consciência se manifesta na face da Terra? Quando as consciências humanas vão se aproximando evolutivamente, vibratoriamente desse estado de consciência. Então, a consciência desce através de veículos. É veículo. É veículo. Né? Então, todo processo de evolução é veicular. Veicular. Olha, Jesus o Cristo falava isso claramente. Ele dizia: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age através por meu intermédio. Jesus nunca disse: eu faço isso, eu faço aquilo. Não. É o Pai que se manifesta por meu intermédio. Então ele dizia assim: eu e meu Pai somos um. Não é verdade? Então, como é que Maitreya vai se manifestar? Através de nós. Não é verdade? Então, quando a gente falar assim, nós e Maitreya somos um, então Maitreya estará manifestado em nós, que é uma consciência superior. É um estado evolutivo de consciência superior que deverá se manifestar na Terra. E, evidentemente, existe todo um processo evolutivo determinado para isso. Tanto que o Brasil é chamado a pátria do Avatara Maitreya. É necessário, ao Brasil é destinado esta glória, esta honra e essa responsabilidade de gerar veículos para que a consciência de Maitreya se manifeste na face da Terra. Isso é muito importante de ser entendido, viu? Muito importante de ser entendido. Como é que o Brasil vai cumprir a sua missão cósmica para ser o berço da nova civilização, como está determinado pela lei
cósmica, justa e perfeita. Isso foi nos ensinado pelo augusto mestre, professor Henrique José de Souza. O Brasil estará preparado para a nova civilização quando aqueles membros que participam da sociedade brasileira, da sociedade do Brasil como um todo, estiveram capacitados para serem veículos dessas consciências superiores. Isso é muito importante. Então, o objetivo é sermos veículos. Agora, para sermos veículos, é necessário, e veículos perfeitos, é necessário que a gente desenvolva a nossa consciência interna, no autoconhecimento. Não é verdade? É muito simples, somos deuses. Temos Deus dentro de nós. Agora, como é que nós fazemos com que esse Deus se manifeste plenamente? Nós temos que nos tornarmos veículos adequados e suficientes para que esse Deus interno se manifeste plenamente. Isso é a base do ensinamento da ciência iniciática. É fácil de entender isso? Não é fácil de entender. É muito, muito complicado para a nossa consciência humana entender esse fato, mas é o caminho. É o caminho. Então, devemos dizer, é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam dessa maneira. Temos que sermos veículos para que a divindade se manifeste na face da Terra plenamente, né? Agora, o porquê, aí está justamente, cada um vai ter que descobrir por si mesmo. É o grande mistério. Eu devo dizer o seguinte, HPB deixou nos seus escritos que esta relação entre o imanifestado e o manifestado, e essa volta que o Jesus Cristo nos ensinou, a volta à casa do Pai, ou seja, através da nossa transformação interna, é o grande mistério que existe para ser desvendado aonde? No sistema solar. Veja, não é só aqui na Terra, é no sistema solar. O sistema solar é povoado, imensamente povoado. Tudo tem vida no universo. Se não física, simplesmente, como na Terra, mas vida hiperfísica, em outros planos. Então, é necessário, então, que as consciências do sistema solar entendam justamente esse grande mistério ao qual Helena Petrov Blavatsky se referiu. Muito bom, professor. A Beth Oliveira, ela pergunta: somos, na verdade, constantemente veículos em evolução? Nós somos veículos de evolução, sim, claro. Na verdade, essa é a grande verdade. Somos veículos em evolução. Nós estamos nos capacitando cada vez mais para veicularmos a verdade, a consciência universal nos planos mais densos. Então, nós descemos, né? A nossa consciência monádica projetou de si uma projeção, né? Essa projeção se tornou inconsciente da sua própria natureza, né? Depois, então, essa consciência tem que ir se ampliando, e quando ela vai se ampliando, ela vai se tornando cada vez mais veículos, né? Vai se tornando melhores veículos para as consciências superiores. Então, a verdade é o seguinte, olha, nós vamos dizer assim, o que é evolução? Como podemos definir o que é evolução? Nós temos várias maneiras de definir evolução, né? Na ciência acadêmica, na ciência iniciática, mas eu vou citar um exemplo, uma definição de evolução que sintetiza tudo isso que eu estou falando a respeito dessa questão de nós nos tornarmos veículos. Evolução é trazer Deus para a face da Terra. Olha só. É fazer com que o ser humano caminhe, é fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Agora, vocês vão me perguntar por quê? Eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta. Como é que eu vou responder? Por que isso? É o grande mistério. Esse é o grande mistério que Helena Blavatsky, no seu livro, ela identificou, o grande mistério universal. Universal, digo, do sistema solar. Mas isso é a grande perspectiva que nós temos, né? Tanto que, quando Jesus, o Cristo, se manifestou,
Ele não veio como Jesus. É por isso que ele diz assim: Jesus, o Cristo. Veja bem, o que significa Jesus? Jesus, a gente não pode falar Jesus Cristo. É errado. Não é Jesus Cristo. É Jesus, o Cristo. O Cristo quer dizer Jesus, o ungido. Jesus, o ungido. É isso. Na antiguidade, na antiguidade, nos tempos antigos, lá na Grécia, na antiguidade, quando um rei, ia assumir o seu posto de rei, ele era ungido com essências, com os óleos aromáticos. Passavam pelo corpo dele, por isso que é ungido, né? Ele era ungido, passavam essências aromáticas, passavam óleo no corpo dele, né? Assim que é feito, né? Aliás, hoje até na aviação é usado até hoje, né? Quando a gente sabe disso, né? Quando um aviador faz no seu teste de pilotagem, ele faz o voo solo, ele voa, ele decola sozinho e depois pousa sozinho. Então, quando ele chega embaixo, eu não sei se continuam fazendo isso, mas já li isso aí. Então, eles passam o óleo dele, né? O óleo lá de aviação dele, né? Para simbolizar o seu batizado, o seu batismo, né? Como um novo aviador que faz o voo solo, né? Então, é claro que isso aí não surgiu por acaso, né? Isso vem passando de tempos em tempos e tornou-se um ritual, um ritual específico da aviação. Aí quem é do ramo pode falar mais a esse respeito. Mas então é essa questão, então, da questão do veículo, né? Nós temos que nos tornar veículos cada vez melhores para que Deus se manifeste na face da terra. Agora, esse aqui é o mistério que cada um vai ter que desvendar por si mesmo. Agora, eu digo assim, o Walter, eu me chamo Walter, o Walter vai entender isso? Resposta, não. É isso? Essa é a resposta que eu dou. O Walter, meu nome é Walter. O Walter vai entender isso? Não. O Walter jamais vai entender isso. Por quê? É necessário que isto que está em mim, que eu imagino que seja o Walter, essa personalidade, essa Maia, tem que ser superada. Não é isso? E para todos nós é assim, ocorre assim. Nós temos que superar essa Maia, ilusão da personalidade, nos tornarmos atores vivendo num plano de existência super-humana e daí para cima, para que a gente possa ter a possibilidade de entender esses mistérios, esse mistério universal. Muito bom, professor. Você colocou, Oi? a última que você colocou, eu não li. Foi um comentário do Júlio Teixeira, professor fantástico. Exatamente. Fazer com que Deus Fazer com que Deus caminhe com os pés dos aí é homens uma na face da afirmação, terra. é uma afirmação que consta da eubiose, né? Isso faz parte de forma bastante objetiva esse mistério, de falar de maneira bastante objetiva. Muito bom, professor. O senhor sempre traz pérolas do conhecimento aqui para a gente. Bom, chegou agora o momento de eu falar um pouco mais sobre o espaço Shakti, né? Quem estiver passeando por São Lourenço, aproveite para ir conhecer o espaço Shakti lá na Praça Helena Jefferson de Souza 38, São Lourenço, Minas Gerais. E eu também queria falar sobre a campanha do agasalho, que todo ano é feito pela Fundação Henrique José de Souza, e a Fundação Henrique José de Souza fica também lá em São Lourenço, na Avenida Henrique José de Souza, 438, São Lourenço, Minas Gerais. Quem puder ajudar com agasalho em bom estado, faça a sua doação lá em São Lourenço, nos departamentos, nas representações, em todos os lugares que a gente tem endereço aí no Brasil. É só entrar no site da eubiose.org.br. Quem tiver interesse em ajudar com algum recurso financeiro, tem o Pix aí no CNPJ, 24.826.406, 1000 ao contrário, 96. E também dizer que a nossa próxima roda de conversa de toda terça-feira
E o dia 12 de julho agora de 2022, no mesmo horário, terça-feira, às 20h40, terá como tema Império do Brasil, simbologia da bandeira e fatos históricos. A gente está caminhando aí para os 200 anos, né, da independência, né? Então, esse ano vai ser uma festa magnífica, né? 7 de setembro está chegando também perto. Então, ao longo do ano, o Eduardo colocou temas sobre a independência do Brasil. O tema será com base na família imperial, importantes transformações que ocorreram no país e a sua bandeira, né? Encerra significados sagrados que vibram a favor da humanidade, com Luiz Martins e Vitor Guimarães, tá? Os mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. O Luiz Martins, ele é um líder, né, guerreiro, monarquista, empreendedor de doces do imperador, e o Vitor Guimarães é um membro, né, da Nação Real, de São Paulo, fundador do Peregrino do Imperador. Inclusive, ele tem um site, é só vocês acompanhar, Peregrino do Imperador. Vai ser muito interessante, estamos aguardando vocês aí na nossa próxima roda de conversa, terça-feira, agora dia 12 de julho. E agradecer a participação de todos, né, professor? A Simara colocou aqui, ó, bicentenário com a reinauguração do Museu da Independência em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Muito bom, muito bem lembrado. E eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos. Foi muito bom estar com vocês participando com pergunta, né, professor? Perguntas inteligentes, interessantes. E desejar um bom final de sábado, um bom final de semana e até o próximo encontro. Boa noite. A todos, muito obrigado pela presença, foi muito gratificante, foi uma felicidade muito grande. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus até o sábado que vem.